Bem-vindos ao episódio de estreia do Dose Exata Podcast. E para começar com chave de ouro, estamos aqui com o criador do maior ecossistema para médicos da América Latina. Ele é empresário, ele é escritor, ele é palestrante e ele também é mentor. Estamos aqui com Rogério Magalhães. Rogério, é uma honra recebê-lo. Seja muito André, bem-vindo. primeiramente, prazer estar aqui estreando esse seu projeto, né? Estreando aqui no podcast Dose Exata. Fico feliz, até porque isso para mim, eu vejo como uma forma de pioneirismo seu. Eu tenho certeza que isso é algo inovador dentro do mercado da área da saúde, do varejo, da distribuição, mercado que você sempre teve. E estando aqui com você, com certeza o negócio fica ainda muito melhor. Eu fico feliz em estar aqui participando do seu primeiro episódio da Dose Exata, desse podcast, que eu tenho certeza que vai revolucionar o mercado e você vai trazer muitos insights bacanas para quem estiver nos assistindo. Essa é a ideia, Rogério. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. E, Rogério, um dos motivos da gente ter trabalhado assim na sua vinda até aqui é justamente pela sua trajetória. A sua trajetória ela é incrível, desde a indústria farmacêutica, passando aí para a área de educação, uma transição que hoje te levou a um patamar, está em outro nível. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que foi essa trajetória. Quando você era lá atrás, quando você era adolescente, estava começando a sua carreira, você já sonhou ou pensou um dia em estar na posição que você está hoje? André, sinceramente, eu não pensei nisso, né? Eu sonhava muito com isso, mas não sabia que isso chegar aonde está chegando, mas eu tinha certeza que Deus estava preparando e já estava tudo preparado no caminho de Deus. Mas assim, quando eu penso, esses dias eu estava olhando alguns vídeos meus em casa, pegando uns HDs ali, pegando umas fotos que eu precisava, antigas, e eu já via eu dando um treinamento para vários, né, para várias pessoas do ramo da saúde, varejo, para o ramo da distribuição, para médicos. E ali eu já me via que eu era um cara preparado para ser treinador. Obviamente que eu fui me preparando, Uhum, mas lá, antes de entrar na indústria farmacêutica, eu fui 2 anos bancário. Mas quando certo. eu comecei na indústria farmacêutica, para quem não sabe, eu comecei limpando produtos, repondo estoques, então eu era promotor de vendas. Uhum. Eu já dava treinamentos dentro das próprias farmácias. Eu juntava ali 6, 4 farmacêuticos, os vendedores, os balconistas, os gerentes, eu já dava treinamento dos meus produtos. Então, eu já tinha essa veia da educação, mesmo que a empresa não pedisse isso. Então, assim, eu digo muito que às vezes você tem aquele funcionário que ele está na média e aquele que ele está acima da média, que é aquele que ele faz algo que mesmo que a empresa não peça. Então ali eu comecei a dar os treinamentos, como eu era promotor de vendas, quando eu comecei ali na Sharing Plow, em 97, mas antes eu tinha sido bancário. Então assim, Rogério, o que é que o banco te ajudou? Disciplina. O banco disciplina, horário, entendeu? Tem que bater 100% tudo. Então isso já veio meio que da época do banco. Quando eu entro na indústria, que eu começo ali realmente do cargo, não pode chamar lixão de fábrica, que era como promotor de vendas, limpando um produto, repondo, depois eu fui subindo. Fui crescendo, e aí eu me tornei depois o consultor, um representante comercial, representante de vendas, depois eu fui para a coordenação de vendas e merchandise, aí depois Uhum. eu já tinha um produto, que já era um produto na época da indústria, quando eu comecei ali, fiquei quase 5 anos na Schering Plow, já era um produto da dermatologia, então comecei a adentrar esse mercado dos médicos, porque ali eu tinha que estar em todos os congressos dermatologistas, porque a gente tinha um produto chamado, na época, Epsol, era um bloqueador solar. Certo. Tô fazendo aqui o mexer, mas acho que o André não está sendo patrocinado por esse Epsol, não. Mas de repente, né, André? Não, não Até, tem de problema. repente, se a Exatamente. Mantecorp quiser patrocinar. Então, enfim, E vai chegar lá, hein, vai esse chegar programa. lá, vai chegar lá. Então, assim, a gente tinha esse produto, então comecei a conhecer o mundo do médico. Como é que o médico Perfeito. queria ser tratado, como é que ele indicaria o meu produto, como é que ele se comportava, como era o mindset do médico para ele vender. E aí comecei, depois eu fui para a coordenação de vendas e merchandise, aí depois eu migro, né, eu recebo um convite da Sanofi Aventis, onde a gente trabalhou, que na época era Uhum. só Sanofi, não tinha Aventis ainda. O André era da Aventis, eu era da Sanofi. Depois teve aquela aquisição, aquela fusão. E eu comecei a trabalhar com produtos também relacionados a médicos, que aí a gente sabe, né, André? Tinha o Clexane, tinha Biprofene, enfim, tinha a linha para pediatria, linha para ginecologia, linha para dermatologista, linha para vascular. Mesmo estando ali na parte comercial, a gente sempre tinha uma interação muito grande com os nossos pares da Exato. propaganda médica. Então a gente conhecia um pouco, conhecia bem, quer dizer, a propaganda médica e principalmente o varejo. E aí vinha eu fui crescendo, né, morei em Recife, depois eu morei também em Recife, fui transferido para Recife antes de entrar na Sanofi, Você começou em depois Fortaleza. Fortaleza e passei 2 anos em Recife pela Tá. Schering Plow.
já era laboratório. As meninas foram nascendo, a Amanda foi a primeira a nascer. Hoje eu tenho 30 anos de casado, mas eu praticamente casei quando eu entrei na indústria farmacêutica, isso em 97. Eu fui pai em 97, casei em 96. E aí eu fui assumindo outros postos, né, outras funções. Cresci dentro da área comercial, gestão e marketing, coordenação, key account, gerente comercial. Depois, assim, na Sanofi, quando eu fui para a Sanofi, eu fiquei quase 13 anos, ali na Sanofi, 12 anos e pouco. Eu assumi um cargo como GC, que ali era o N-2, né? Então você tinha ali o presidente, o diretor e a nossa função, que é como se fosse um nacional, parte do mercado. Eu pegava ali Centro-Oeste, Norte e Nordeste e fiquei ainda sediado em São Paulo quase 2 anos. E de lá foi quando eu saí da empresa, né? Que saíram comigo, houve todo. É legal depois contar essa história, talvez se der tempo eu contar essa história, quando eu fui demitido, e aí eu fui demitido no meu melhor ano, né? O ano para você ver, né? Isso é muito diferente, né? Isso é legal, porque assim, ó. Rogério, é legal ser demitido? É, porque eu digo que 10% é o que acontece com você, né? 90% é o que você vai fazer com o que acontece com você. Perfeito. Então, naquele momento, para mim, pareceu uma tragédia, mas não. Foi um impulsionamento, porque assim, no meu melhor ano, o ano de 2012, que é o ano que eu fui para Paris, receber ali uma premiação, Museu do Louvre. Era a melhor, maior premiação que era a maior existia. premiação que existia. Melhor gestor comercial, marketing ali, praticamente da América Latina, ali Brasil, ali México e tal. Eu fui, recebi em maio. Em 2012, em maio também fui demitido. Ah, Rogério, por falta de número, falta de... Não, essas empresas, então, tem muito, tipo assim, você tem cargo de confiança, né? Então, assim, muda a Exato. diretoria, muda isso e o cara muda o time, tá tudo certo. Então, você começa a entender isso depois. Só que ali foi o meu impulsionamento para chegar onde eu estou. Porque dali eu comecei a pensar na RMA, pensei em montar a minha empresa focado nessa parte de treinamento para os médicos, principalmente. Só que eu recebi um convite muito rápido da empresa alemã, que na época era a Panfarm, já era uma empresa que estava ali, Grupo Celesio, já era uma empresa que Gigante na estava distribuição, né? na distribuição, tinha acabado de ser vendido para uma empresa ali franco-alemã, e eu recebi um convite lá dos gringos, e ainda fiquei quase 2 anos. Mas o meu projeto, ele começou a andar. Eu comecei a ter clientes fora da indústria. Imagino que ficava o tempo todo na sua cabeça, né? Mesmo você nesses 2 anos, mas você já estava com Sai, não sai. viés. E aí aconteceu algo também muito interessante, André, porque assim, uma coisa é você ser demitido. E eu não é que eu tenho orgulho, mas assim, poucas pessoas demitem a empresa como eu demiti. Então eu demiti a empresa. Exato. Eu pedi para sair. Então a parte, não, mas não sai tudo, porque a empresa estava crescendo e ali eu já era, né, cotado ali para ser um cargo maior, um cargo ali já regional, nacional. Eu disse, não, tá na hora de eu seguir minha carreira própria, de eu demitir a empresa. E aí eu comecei a seguir minha carreira que já estava sendo construída, já tinha alguns clientes ali, mas eu não tinha uma base, que era uma base que eu ganhava na indústria. Então tinha ali um salário entre benefícios e salários acima de 30, 40 mil reais, talvez contando tudo. Naquela época Naquela ainda, época, né? né, Que já é era muito um bom relevante. salário, fixo, variável, mas todos os benefícios. E eu já tinha um custo de vida alto. Eu já tinha 3 filhos, já era casado e tudo. E assim, eu dei um all-in total. Eu disse, cara, eu vou acreditar no meu potencial. Acho que a galera que está assistindo tem que pensar nisso. Puxa, Rogério, qual foi a virada de chave? Virada de chave foi o seguinte, cara, eu não quero mais ter essa qualidade de vida que eu tenho hoje. Era ruim? Não, era ótimo, mas só que eu não tinha contato, não tinha presença com minhas filhas, com minha família, porque eu viajava muito. Você sabe como é que é a vida. Exato. Viajava muito, muito mesmo. E eu acreditava muito no meu potencial. Eu acreditava que o que eu tinha para oferecer para o mercado era o que o mercado precisava, porque eu sabia que o médico não era bom na gestão, a gente tinha uns propagandistas, tinha equipe comercial, tinha equipe que ia no consultório, eu sabia a dificuldade que eles tinham em gestão, em vendas, em marketing. Você já foi pegando tudo isso, foi Tudo. percebendo que tinha ali uma dor, tinha uma oportunidade, aí você transformou isso em oportunidade. Acho que isso é legal o que tu tá falando, sabe por quê? Porque se você está no mercado, muitas vezes você está inserido no mercado e você não está vendo que o mercado tem várias dores. Você vê que tem várias dores, você tenta resolver aquela dor pelo CNPJ, que você é funcionário, mas você não consegue ter o pensamento empreendedor. Para ainda, se tem a dor, ninguém está resolvendo, por que é que eu não posso resolver como empreendedor? Por que é que eu não posso criar uma empresa para aquele negócio? Que praticamente o que você está criando aqui. Rogério, o mercado tem essa dor, eu vou começar a fomentar essa dor, vou começar a montar um modelo de negócio. Então, eu comecei a montar um modelo de negócio. Rogério, mas você sabia que esse modelo ia chegar até aqui? Não. Eu fui errando,
eu fui acertando, Corrigindo. corrigindo. Se na época, por isso que é também importante falar, se na época eu tivesse um mentor para aquilo, eu Legal. teria acelerado. Perfeito. Eu teria acelerado muito, muito. Porque assim, eu tinha o conteúdo, eu tinha expertise, mas eu não sabia encurtar os caminhos para, assim, por uma pessoa que já tivesse empreendido no meu lugar. Porque eu nunca tinha sido empreendedor. E aí, nesse ponto, Rogério, a gente pode então entender que você foi o pioneiro. Pioneiro. Você percebeu um leque ali, um vácuo, e você foi seguindo, você foi desbravando. Então você foi a pessoa que criou esse movimento no Brasil. Com certeza, porque só, por mais que a indústria já tivesse muitos programas para os médicos, não existia nenhum programa independente para isso. Né? Nenhuma empresa, que é a minha empresa hoje, que não tivesse nenhum viés em relação ao médico. Não tinha nenhum produto para vender, nem nada para amarrar o médico em relação ao produto. Então, o meu produto era um serviço independente que o médico queria, que o médico tinha uma dor muito, ainda tem uma dor muito grande. Talvez eu não tenha ainda impactado, por mais que eu tenha começado isso em 2007, eu não tenha impactado nenhum por cento do mercado. Em 2007 eu começo a fazer a mentoria ainda pela indústria, né? Tanto para a classe médica como para a classe do varejo, mas em 2014 eu abro minha empresa, ali meados de janeiro de 2014, se eu não me engano, foi ali perto do meu aniversário. Então assim, eu me lembro que eu peço demissão um dia do meu aniversário e no outro dia eu já abro o meu CNPJ. Que legal, Rogério. Então a gente pode perceber o seguinte: me parece que até antes disso você ajudou também pessoas a entrarem na indústria farmacêutica, Exato. formando profissionais e habilitando-os a participar. Porque não sei se as pessoas sabem, mas a indústria farmacêutica, para entrar na indústria, é muito mais difícil do que os principais vestibulares do Brasil. E você fez a formação de profissionais também. Fiz quase, André, eu fiz exatamente, foi bom ter lembrado que esse foi o meu primeiro curso. Quando eu abro a empresa, eu não tinha uma mentoria hoje formalizada só para médico. Eu tinha alguns mentorados, mas assim, o curso que foi que mais me projetou para o mercado da saúde foi o curso para propagandista, que eu fiz ali praticamente quase desses 12 anos, eu devo ter feito quase 8 anos disso aí. Estou completando 13 anos de carreira, né, de empresa, carreira solo. Então eu fiquei 8 anos com aquele programa ali, que foi um programa que alavancou muito, que a gente preparava as pessoas para entrar na indústria. E depois essa parte do médico foi crescendo, crescendo, crescendo. Médicos em São Paulo, médicos em outros estados, começou lá em Fortaleza. E quando foi em 2021, que eu já tinha muitos médicos mentorados, e eu já entendi a cabeça do médico, até porque a gente, né, trabalhava ali com produtos que lançava para o médico, produtos que tinha que ir para congresso, participava de congresso. Então, quando é em 2021, eu crio ali em Fortaleza o Medjust Pro, que era um programa que ia me dar escala, margem e recorrência. Então, essas 3 características, chamo um sócio, um médico que já era meu case de sucesso para ser meu sócio. Aí faço a primeira edição em Fortaleza com 8 médicos. Engraçado, André, que em Fortaleza com 8 médicos, eu estava agora refletindo isso, né, na nossa 10ª edição, eu tinha um prejuízo de R$14 mil. Olha só, na primeira edição você Já teve tive prejuízo. Tive prejuízo. E na segunda edição, a pessoa que mais me apoia na minha vida em tudo, ela falou, amor, será que a gente tem que continuar? Minha esposa falou assim, amor, será se é a hora de a gente continuar? Tá indo tão bem tua mentoria individual, tá indo tão bem teus cursos, será que a gente vai insistir nisso pra gente talvez, né, e ela muito mais protegendo a nossa empresa, será que a gente tem que continuar? O que é que você acha? Eu disse, amor, você tem certeza que a gente deve continuar ou não? Eu disse, amor, eu tenho a minha opinião. Eu vou te falar para você o seguinte, a gente não deve continuar não, a gente vai continuar. Você tinha Então, tinha convicção que aquele era o convicção. caminho. A gente vai continuar. E a gente vai chegar lá. E ela, tá bom, então eu tô contigo. E aí na segunda edição, também em Fortaleza, a gente sai de 8 médicos para mais ou menos ali 14, 15 médicos, quase dobrando. A gente ainda tem um pequeno prejuízo, mas praticamente a gente empatou. Então as Tá. contas praticamente zeraram ali. Então, prejuízo assim de pouca coisa, praticamente insignificante. E aí eu chamo mais 2 médicos que também eram os meus clientes, também eram meus clientes de sucesso em São Paulo, Tá para participar do programa, para a segunda certo. edição, e chamo eles para serem sócios também. E aí eu trago a terceira edição do Medjust para São Paulo. E qual a importância, Rogério, de você trazer um sócio para o negócio? Como é que você faz essa escolha? Qual que é o seu olhar na hora de tomar essa decisão?
Primeiro assim, eu digo muito assim, se você tem um negócio e você consegue chegar e alavancar e crescer sozinho, então naquele momento você não está precisando de sócio ainda. Uhum. Você não está precisando de sócio. Se você traz um sócio para o negócio, você tem que primeiro assim, saber se esse sócio tem os mesmos valores, as mesmas características e o mesmo pensamento seu. Se ele vai, porque uma sociedade é um casamento. Perfeito. E terceiro ponto, para você avaliar, é se esse sócio ele vai contribuir ou na venda, ou no produto, ou na Uhum. divulgação do negócio. Então, em que é que ele vai contribuir? Não, ele vai alavancar e vai refazer o produto. Não, ele vai alavancar e ele vai trazer uma parte comercial muito forte. Não, ele vai conseguir ter um marketing, uma divulgação muito forte. Então, eu comecei a imaginar se cada sócio que eu trazer para o negócio, em qual pilar ele iria me ajudar. Perfeito. E aí, na terceira edição em São Paulo, a gente já foi para, não muitos médicos, mas já tivemos lucro para todos os sócios, para quase 32 médicos. E na 10ª edição, aí depois todas as edições ficaram em São Paulo, e foi esse movimento que fez com que eu também viesse morar em São Paulo. Na 10ª edição, nós batemos 316 médicos. Então, em 5 anos, a gente sai de 8 médicos para 316. Nem sei qual o crescimento disso aí, isso é Ah, 3.000%, exponencial, uns né? 30.000%, nem fiz a conta ainda. Olha, eu também a conta eu não fiz, mas que é um case de sucesso e é um case que movimenta todo o mercado, porque o ecossistema ele cria um movimento e esse movimento ele vai se ampliando. Eu imagino que hoje quem é médico olha isso e fala, opa, peraí, o que, que eles estão fazendo diferente para ter tanto sucesso e querem estar próximo, Exato. né? E esse último Medgest foi um sucesso tremendo. Tremendo foi. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de como foi esse movimento, como foram essa participação dos sócios e também os convidados de alta relevância que você levou para o Medgest. Olha só, André, a gente nessas 10 edições, 5 anos que completou agora, nós já treinamos e já capacitamos em torno de 2.000 médicos. Só que o mercado ele tem 635 mil médicos, então não dá nem 1% ainda. Olha o Perfeito. tamanho do mercado. E nessa última edição foi muito especial, né? Foi uma edição que, primeiro que me trouxe uma emoção muito grande, porque quando eu vejo 10ª edição, então é uma edição de ouro, né? Você está no número 10, né? Uma edição de ouro, e a gente traz convidados, além de convidados relevantes, a gente traz palestrantes que realmente são a níveis nacionais e multinacionais e internacionais. A gente tem outro sócio, aí dentro dessa gestão do Medgest, a gente abre um braço do Mastermind, então a gente abre o Medgest Club, que hoje praticamente é o principal produto, nós temos o Medgest Pro 2 vezes por ano, o Medgest Club o ano todo. Então a gente traz o Caio Perfeito. Carneiro, que hoje é um grande empresário, para quem conhece o mundo de vendas, hoje é o maior empresário do mundo de vendas, né? Dono do Ventes, dono da MLS. Caio Carneiro é um fenômeno. É, um cara que aí despontou, o Caio hoje é não só amigo, mas é nosso sócio, e aí também foi uma outra história bem interessante, quando eu né, convido, eu, Domingos, que é o meu sócio médico, convidamos ele para ser nosso sócio, e ele, inclusive hoje, né, vai estar saindo um podcast, não sei que dia vai estar saindo o teu podcast aqui, Já mas na hoje semana que vem. sai o novo podcast do Caio Carneiro, e lá ele explica porque é que, de Uhum. tantos clubes médicos, porque é que ele escolheu a gente. Né? Ele, puxa, Rogério, tu tem a visão externa e os médicos têm a visão interna. Então, Complementar, né? Você complementar, conseguiu né? juntar isso aí, fazer a conexão. Exato, exato. E aí, a gente nessa 10ª edição, a gente traz o Caio. Pela primeira vez nessa 10ª edição, a gente grava um podcast, né? Como você fez isso, que é o podcast Sensacional. de mais de 48 milhões de espectadores, né, de visualizações, de pessoas aí que assistem o podcast do Caio, que é o segundo maior podcast do Brasil hoje em business, assistido. A gente grava um podcast dentro do evento, ao vivo, com a participação de 316 médicos ao vivo. Então, eles participando, né, interagindo ali e tudo, foi muito bacana. E a gente traz também uma outra executiva, falando lá de cultura organizacional, uma executiva de grande relevância, também de grandes empresas. Sempre a gente traz, André, para a parte do Medgest, que são 4 dias, a gente sempre tira ali 1 hora e meia, para trazer a parte espiritual, né? A parte que é o nosso pilar. Nosso pilar Muito hoje, do legal. nosso programa, desde a fundação, já no meu propósito, e eu pedi isso muito a Deus, Deus, como é que eu posso chegar, impactar mais pessoas? Eu não sabia que era o Medgest. Eu comecei a entender que o Medgest não só é um propósito, mas é muito mais um ministério da minha vida. Porque a gente Perfeito. começou ali a mudar a vida dos médicos. E nessa
nosso pilar é Deus, em primeiro lugar, família. A gente sempre fala isso para os médicos. Olha, nosso projeto, ele vai falar de gestão, vai falar de vendas, vai falar de lado financeiro, marketing, tudo. Mas o primeiro pilar é Deus. Segundo é a família. Não só a nossa, mas a família do médico, que é o nosso cliente. Terceiro pilar, o legado. E o quarto pilar, que são os negócios. Então, assim, a gente não coloca negócio na frente de nada. A gente coloca sempre Deus à frente de tudo. E nesse 10º Medgest, que é o que a gente está falando aqui, que você pediu para a gente falar sobre os convidados, a gente trouxe o Júnior Rochirola, que hoje é um empresário, pastor, aí um cara altamente... Hoje é das pessoas que mais vende livro no mundo e no Brasil. Então o Júnior também tem um Spotify que ainda já está no top 10 mundial. A gente traz o Júnior, né, não só para falar qual o equilíbrio que ele usa como empresário, como pastor, como filho, como pai. E lá a gente fala muito isso, a gente não fala de religião. Ele tem o programa dele, né? Ele tem o Café com Deus Pai. A gente não fala de religião, a gente fala de Deus. De Deus, perfeito. Até porque, se for falar de religião, nós somos em 4 sócios lá e nós temos religiões diferentes. E, pelo contrário, estamos super bem, nos respeitamos. E eu achei até uma frase bacana que o Júnior usou, que ele fala assim, religião, ela afasta as pessoas e Deus une. Perfeito, então, sensacional. Foi perfeito. Então, nessa 1h30 que a gente teve lá, a gente teve vários médicos, né? Porque o médico hoje ele é uma categoria muito cética, né? O médico é muito racional. E muitos deles até afastados de Deus. Muitos deles não têm, nem acreditam em Deus. Olha, então, que curioso. Foi muito bom, porque foi a primeira vez que eu vi praticamente 80%, 90% da nossa sala ali, dos 316 médicos, fazendo algo, né, relevante e assim, se entregando ali realmente a Deus. Sabe? Envolvido e saindo ali muitos bem emocionados, e dizendo assim, Rogério, eu aprendi tudo aqui, mas o que eu mais aprendi aqui foi me aproximar de Deus e valorizar minha família. E isso eles sentem, né? Porque Deus já deu prova de sua existência ao longo da história da humanidade. E quando a pessoa sente, aí não tem mais quando negar. E quando esse ambiente que fala de Deus forma essa egrégora, as pessoas que estão lá, elas sentem. Sente, André. E aí quando sente, o negócio fica diferente, né? André, a gente trouxe outros palestrantes lá de gestão, né, para falar, né, uma pessoa lá que era o Clóvis, que é um grande amigo. Trouxemos vários palestrantes, mas sempre, né, na penúltima edição trouxemos o David Leonardo e nessa edição trouxemos o Júnior Rochirola, mas essa parte que a gente fala de espiritualidade, essa parte que a gente fala de Deus, que a gente fala de família, é uma parte que toca muito os médicos. É uma parte que fortalece muito o nosso propósito, fortalece muito a nossa base. E quem está lá, né, a gente nem divulga que tem essa parte. Até para o médico que não conhece o ecossistema, ele não achar que nós estamos fazendo um curso espiritual. Não tem nada a ver. Mas quando chega nessa parte, que é de 4 dias, né, praticamente ali mais de 72 horas, a gente tira 1h30 para falar de Deus. Mas essa 1h30 é impressionante, que é o que os médicos mais saem impactados, porque eles estão carentes nessa parte, eles estão cansados, sabe? Eles têm a profissão como algo árduo, sabe? Eles não almoçam em casa, eles não têm tempo para a família. Não podem errar, né? Não podem errar, não tem tempo para a família, não tem tempo para se conectar com Deus. E a gente traz essa parte, né? Até porque é a nossa base, né? Base da nossa família, dos nossos sócios também. Então isso foi muito importante. Essa 10ª edição ela foi incrível, sabe? Ela foi, tipo assim, ela realmente foi iluminada. É uma transformação que você leva para eles, né? Já direcionando qual caminho que eles devem seguir, né? E aí a gente convida esses médicos que querem estar no próximo nível, a gente convida muito eles para vir para a nossa mentoria anual. Mas a nossa mentoria anual, para você ter ideia, a gente não faz tráfego, a gente não faz campanha, só entra na nossa mentoria individual, na nossa mentoria anual, né, com o grupo, eu, o Caio, o Domingos e a Érica, só entra quem primeiro entende que Deus é o centro de tudo. E é complementar, né, Rogério? Uma coisa a outra. Uma coisa a outra. É tão legal, André, essa nossa mentoria, eu acho que eu nunca divulguei isso, mas assim, lá, internamente, a gente faz algumas mini competições. Aí sabe qual a competição? Assim, tem um grupo lá da gente. Quem posta o seu devocional, o seu momento com Deus todo dia, ganha um prêmio. Quem posta que treina mais, ganha um prêmio, ou seja, está cuidando da saúde. Quem posta que viaja mais com a família, ganha um prêmio durante um ano.
ganha um prêmio. A gente faz essa campanha 2 vezes por ano. Que Ah, legal. Rogério, mas por quê? Primeiro, se ele está apostando que ele tem um momento com Deus, então ele está bem espiritualmente. Uhum. Então ele está bem consigo Tá mesmo. seguro, né? Segundo, se ele posta que está treinando todo dia, ele está cuidando da própria saúde. Porque o cara cuida da nossa saúde e não cuida da Exato. saúde dele. Então, a gente prova que lá é casa de ferreiro, espeto de aço. Não é Uhum. espeto de pau, é espeto de Muito aço. bom. E Sensacional. outro ponto lá relevante que eu acho legal é que a gente pede para eles postarem viagem com a família. Então, quem viaja mais com a família também ganha prêmio. Mas, Rogério, como assim? O que é que isso tem a ver? Porque se ele está viajando muito tempo com a família, é sinal que ele está tendo qualidade de vida. Qualidade de Ele vida, está trabalhando exatamente. menos, ganhando mais e tendo tempo para a família. E tenha a mente mais limpa. Mais limpa. A gente coloca quem ler mais também ganha um prêmio. A gente coloca quem traz mais amigos para o ecossistema também ganha um prêmio. Porque assim, a corrente do bem. Como a gente não faz, como não entra ninguém nesse ecossistema que não seja validado pelo grupo, o nosso grupo hoje, ele não é um mastermind só médico de negócios. Ele criou-se, já está criado uma família. Assim, eu quero que as minhas filhas, né, as solteiras, casem com os filhos dos médicos do nosso mastermind, do nosso clube. Porque a gente se reúne, a gente treina junto, a gente faz eventos juntos, a gente, quando tem meu aniversário, para você ter uma ideia, a galera foi lá para minha casa, Que só o legal. pessoal do clube, a gente assiste o Jogo do Brasil juntos, então tudo a gente faz juntos. Então ele realmente se torna uma família e só entende a força do grupo dessa família quem está lá dentro. Legal. Sensacional, Rogério. E aí, para quem está nos assistindo, achando que o Rogério faz mentorias, faz programas só para médicos, eu vou falar que não, vai muito além disso. E eu vou dar uma prova. Eu faço parte da mentoria de uma das mentorias do Exatamente. Rogério. Comunique com autoridade, né? E essa mentoria, ela faz toda a diferença para mim. Eu estou dando esse depoimento porque eu quero falar para você. Você tocou agora há pouco sobre essa questão da. Se você tivesse um mentor lá atrás, como isso poderia Chico, ter acelerado a sua trajetória? certeza. E eu posso dar um depoimento. Eu já tinha esse projeto de criar um podcast voltado para a indústria farmacêutica, entendendo as dores, porque eu acredito, eu percebo no dia a dia que eles saem de uma convenção super bem treinados, mas na primeira semana eles já esquecem tudo que passou, porque a causa ela está um pouquinho antes. E aqui a gente pode levar informações relevantes para todo o ecossistema da saúde, não só para profissionais da indústria, como também para médicos. E eu tenho certeza que se eu não tivesse dentro da sua mentoria, dentro desse programa, que tem muitas pessoas de altíssima relevância, É verdade. talvez eu não estivesse aqui. Tenho certeza que eu não estaria aqui. Ia demorar, poderia acontecer, mas ia demorar muito mais e talvez não com esse nível de qualidade. Então, eu quero dar esse testemunho e te honrar com isso, porque eu sou prova de como a mentoria faz a diferença na vida das pessoas. E eu queria deixar esse depoimento para que as pessoas possam te acompanhar, te conhecer e ver que você tem outros programas também que abrange toda a classe de empresários, de executivos. É por aí, Rogério? É verdade, André, e é interessante você falar isso, porque assim, você entrou num programa que era como você melhorar, né, a sua fala, ou Entrei destravar a no sua Destrave, comunicação exatamente, em antes público, mesmo é, da e depois você mentoria. foi para outro nível, que era o nível do Comunique. Então assim, e olha só, pessoal, é interessante, o André, eu já tinha convidado o André umas 10 vezes. Eu dizia, André, vem para o ecossistema, André, vem para o Verdade, ecossistema, é André, verdade. vem para a ambiência, vem para mim, André, vou ver, vou ver, vou ver. Quando você entrou, né, que a gente provocou, tem que ter podcast, tem que ter livro, tem que ter palestra montada, tem que começar a montar a tua mentoria, né, a tua consultoria. Então, o André, ele entendeu, né, que, puxa, cara, se eu tivesse entrado antes, eu já tinha acelerado o negócio muito rápido. E eu também, mas eu Exatamente. também não entendia isso. Eu também não entendia isso, porque quando eu comecei lá em 95, em 2014, eu não entendia isso. Quer dizer, eu entendia, mas eu não sabia que ali eu tinha que contratar um mentor de imediato. Que é para o cara, não só para ele me motivar, ele me direcionar, ele mostrar o caminho que eu devo seguir muito rápido e qual a estratégia. Porque assim, quando você tem alguém ali, quando eu falo motivação, não é o cara, vai lá, André, vai lá, corre, não. Motivação é um motivo para ação. Quando ele Perfeito. entende qual o motivo que ele tem que ter para ele agir, então ele tem uma motivação. Então, assim, quando o André entra no nosso ecossistema, que ele vê lá empresários, médicos, gestores de outros ramos, querendo aprender a falar mais em público, agora querendo ser muito mais relevante, querendo ter um posicionamento, o André, Exato. e é um dos caras que está colocando muito em prática o que ele tá pegando, né, de insights para o negócio dele. Então, muitos de vocês, quantas pessoas estão assistindo aqui, seu Rogério? Eu tenho várias ideias, mas não coloco em prática. Eu tenho muito. Todos vocês, com certeza, têm algo para ensinar para alguém. E quando você tem algo para ensinar para alguém, o que é que acontece? Você tem algo que resolve o problema de alguém.
E quando você resolve o problema de alguém, as pessoas vão até pagar por isso. Então, Exatamente. se você tem algo bom dentro de você, e essa característica, essa qualidade resolve o problema dessa pessoa, essa pessoa vai pagar por esse processo, porque ela sabe que a sua solução vai encurtar o caminho dela. Então, é isso. E todo mundo que está nos assistindo, com certeza, tem algo que faz bem feito, faz de bom. Então, se você tem algo que você faz de bom e você ainda não monetizou ou não colocou isso em prática, você precisa entrar num ecossistema, numa ambiência onde vai te ajudar a mostrar como faz, que é justamente o que você Exatamente. entrou. Na mentoria, né, comigo, com o Roberto Chineching, e você agora está colocando em prática e com outros empresários que você já está se conectando. Rogério, conversei com uma amiga tal, dentro da nossa mentoria, já abriu uma conexão. Tu estava me contando naquele dia, não foi a Exatamente. história? É. Não sei se foi da Selminha, não sei quem foi. Foi a Selminha e também eu fui no lançamento da Luísa Granado. Foi Pronto. onde eu conheci a Roseli da Editora Gente. Tá vendo? Então, para você ver que quando você tá, André, nessa ambiência de prosperidade e de empreendedorismo, cara, tudo dá certo. Tudo se conecta. E as pessoas falam assim, ó, mas o Rogério tá avançando, né? As pessoas vê LinkedIn, vê Instagram, vê as redes sociais, tá avançando, ele tá bombando. Não, mas ninguém tá vendo os bastidores, né? Você só vê o palco, você não Exato. vê o bastidor. Você não vê o corre que a gente tem, né? O quanto você faz para você fluir. Eu tô um pouco mais envolvido e Você, corre, hein? você vê o quanto que a gente treina, o quanto que a gente tem que gravar, o quanto que a gente tem que participar, tem que viajar, mas isso faz parte, sabe? Porque isso, eu tô aqui contigo, né? Eu faço isso me divertindo. Cara, isso para mim é diversão. Quando você faz algo se divertindo, é porque realmente é o seu propósito. Realmente não tem nada pesado. Mas tem muita gente que tá perdendo a oportunidade, tá deixando muito dinheiro na mesa, porque a pessoa é boa e não tem ninguém para despertar naquela pessoa, sabe, um negócio que nem você agora, Rogério, tu me despertou algo que tu já me falava. Quanto tempo faz que eu te chamo? Muito, já faz bastante Mais tempo e de eu 2 anos, relutei lembra? porque às vezes a gente fica envolvido na nossa rotina, Na operação. na operação. A operação consome tanto a gente que a gente na hora vaga, você não tem a cabeça ou depois, ou não vou falar que não tem a cabeça, a gente arruma desculpa. Porque É quando a verdade. gente quer, a gente cria o caminho. Não é Arruma isso? desculpa. Arruma desculpa. E aí chegou o momento que eu parei de criar desculpa. Eu entrei numa live sua, você fez uma live, eu entrei, foi quando você Foi mesmo. apresentou o Destrave, e eu falei, poxa, eu quero o Destrave porque eu tenho um gap aqui em rede social. E eu fui com esse objetivo. E aí, de lá, a gente foi Já para o abriu próximo outro. nível, Já abriu e a outro. gente já está num Podcast, outro momento, consultoria, num né, já outro vai, a movimento. cabeça já E vai aí, Rogério, expandindo. um negócio que é interessante dentro disso, o que acontece? Depois que eu passei a mostrar um pouquinho mais, muita gente veio me procurar e falou, poxa, você é referência, você me ajudou em tal momento, aquele conselho que você me deu, e eu nem percebia isso. E aí a gente começa a estruturar, fala, poxa, se eu estou ajudando essas pessoas, quantas pessoas mais eu não posso contribuir? E aquele conselho que você deu, aquele direcionamento que você deu, muitas vezes você não cobrou por isso. Exatamente, Não nenhum cobrou por deles. isso, né? E aí você começa a entender que, tipo assim, eu falo muito isso, conhecimento é poder. Uhum. A pessoa que tem um conhecimento na mão, ela tem um poder na mão. Por que é que você paga, às vezes, milhões, né? Milhares, centenas de reais para estar na mesa de uma pessoa, só para escutar a pessoa? Quanto você pagaria para sentar, talvez, na mesa hoje do CEO da Apple, né, do CEO do McDonald's? Pagaria quanto? Rogério, pagaria talvez 100 mil reais, Porque às 200 mil vezes uma reais. palavra ali muda tudo, não é? Muda tudo. Mas por quê? Você está pagando por duas coisas, pelo conhecimento e pelo acesso. Só que as pessoas, pela sua crença de não merecimento, de escassez, muitas vezes dizem, mas é caro. Mas não vale. Mas eu tenho outra coisa para gastar. Mas eu tenho... E muitas vezes você não prioriza o seu principal patrimônio, que é o seu conhecimento. Porque quando a sua mente, que está agora explodindo, começa a enxergar o quanto de mercado tem para você explorar no bom sentido, né? Explorar assim, buscar. Você explora, mas acaba ajudando. Exato. Você fica pensando, cara, por que eu não fiz isso antes? Porque muitas vezes você estava, eu falo muito isso, você sabe disso. Se você não estava crescendo do jeito que você merecia, é porque você estava sentado nas mesas erradas, Uhum. com as pessoas erradas e com os conhecimentos errados. Quando você muda de mesa, muda de pessoas e muda de ambiência, tem outro conhecimento, você expande a sua mente. E quando você expande a sua mente, você não volta mais. Você expandiu, Perfeito.
você não volta mais para onde você estava. Você volta talvez um pouquinho, mas nunca para onde você estava. Como diz o Joel J, não tem como desver. Não tem como desver. Muito bom, Rogério. E aí, Rogério, bom, um dos pontos que eu ia colocar aqui, você acabou de falar, ambiência muda a frequência. Eu Exato. ia pedir para você falar disso, mas você acabou de explicar. Sendo assim, eu vou passar agora para um quadro do nosso programa, que é o Café com Legado. Eu vou pedir para a Lívia, que está ali, se ela puder servir um cafezinho para a gente, que a gente vai dar uma pausa, Opa, Lívia. a gente vai dar Ótimo. uma tranquilizada aqui e a Boa. gente pensar, porque você colocou aqui, eu até anotei, a gente ouve muito, às vezes, falarem da importância de Deus, família e depois o trabalho, mas você colocou aqui, antes do trabalho, o legado. Exato, foi. E eu achei incrível, incrível. Por quê? Porque se a gente vem nessa vida e não deixa alguma coisa, alguma marca, a gente veio em vão. Então, essa é a importância aqui do legado. Aí depois você falou dos negócios. E aí eu concordo plenamente, porque se a gente não está bem, se a gente não está fortalecido, se eu não estou forte, como é que eu vou apoiar alguém? E aí é esse momento que eu quero oferecer para você, esse cafezinho, que é um oferecimento aqui da Marley Coffee. Coisa boa. A Marley Coffee é um café chileno, de alta qualidade, 100% orgânico, que em breve estará chegando ao Brasil. Que bacana, Então, André. esse é um oferecimento da Marley Coffee. A Marley já está na empresa? Já está nos projetos? Aí da A tua Marley empresa? já está nos projetos aqui. A Marley A Coffee, representação já aí? a Marley Coffee, a gente está organizando algumas situações aqui, apoiando Bacana. apoiando na chegada ao Brasil. Então, a Marley Coffee ela tem muito a crescer nos próximos anos e é uma marca diferenciada. Logo, logo estará aqui em todos, não, pelo menos nos principais canais, com a licenciatura e com o próprio nome, a própria grife do Bob Marley. De repente, hein, já vamos fazer aí uma conexão Café com Deus Pai, né? Café com café. Exatamente. Olha só, tá vendo como vendo? que são Eu negócios? O falo que que é é você estar conexão, na né? mesa certa, na conexão? E aí, Rogério, esse quadro é o Café com Legado. Você falou de legado e eu queria que você falasse pra gente sobre quando você pensa em legado, o que vem na sua cabeça? O que você pode trazer pra gente? Sabe o que é quando eu penso em legado? Eu penso o seguinte: se você morrer hoje, será se quantas pessoas vão sentir verdadeiramente sua falta? Quantas pessoas, elas não é as pessoas vão chorar por você, né? Ah, eu chorei porque fulano faleceu. Não. Quantas pessoas realmente vão dizer assim, cara, aquele cara fazia muita falta. Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Se eu disser pra você, tipo assim, puxa, André, eu sinto que eu tô deixando um legado muito forte. Porque obviamente vai acontecer com todo mundo, se eu vier a faltar, eu tenho certeza que muitas pessoas vão sentir minha falta. Por muitas coisas que eu tenho feito na vida das pessoas. Então, quando eu falo o legado, eu digo que não é o que você está deixando para as pessoas. Ah, o meu legado é meu patrimônio, o meu legado é, tipo assim, a minha empresa, o meu legado são meus filhos. Não. Isso aí são as heranças. O legado é aquilo que você deixa nas pessoas, não para as pessoas. Então, eu digo que hoje, sabe, quase tudo que eu vou fazer, eu penso sempre nisso. Eu penso, cara, será que eu estou deixando algo bom naquela pessoa? Não é só uma impressão boa, não. Tipo assim, é um conhecimento, é algo que possa estar ali transformando a vida dela. Como você falou, puxa, Rogério, cara, em pouco tempo que eu entrei na mentoria, já transformou a minha vida, já transformou talvez os meus projetos, já transformou aqui o meu planejamento de vida daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos. Então, quando eu vejo isso, cara, então estou deixando um legado no André. Se, espero que demore, mas se eu faltar, o André, puxa, cara, aquele cara fazer falta. Aquele cara me falou isso, e talvez eu sinto a falta de tomar um café para conversar com ele. Então, será se quantas pessoas que estão nos assistindo, se falhar, se não estiver mais conosco aqui, quantas pessoas vão sentir falta de tomar um café contigo? Perfeito. Isso é o legado. Né? Então, poxa, tomar um café com aquele cara é muito bom. Então, sinal que aquele cara te faz bem. Ele deixa algo em você, né? É isso que eu chamo de legado. Porque muitas pessoas acham que não, legado é herança. Não, legado não é herança. A herança, muitas vezes, é coisa material. Muitas vezes é coisa supérflua, coisa que não te agrega em nada.
Mas quando você deixa algo que impacta a vida das pessoas, puxa, aquele cara deixou um legado. Como a gente sabe, várias pessoas que deixaram legados aí, vários empresários, né? E falar em impactar a vida das pessoas, Rogério agora é escritor. De médico a empresário, Rogério Magalhães com prefácio de Paulo Vieira. Meu mentor, né, meu amigo, meu sócio, faço mentoria com o Paulo. Esse é meu, hein? Esse é seu. Esse aí eu vou ainda autografar. Faço questão. E o que a gente pode esperar? O que o médico, não só o médico, profissional da saúde, ou qualquer empresário, qualquer pessoa que queira sair do ponto A para ir para o ponto B, pode esperar com esse livro, Rogério? André, eu digo que foi bom uma frase que você falou aí, para qualquer empresário, porque assim, quando eu, através de ferramentas que estão dentro desse livro, olha, esse livro é um resumo de 20 anos de mentoria. 20 anos tem muita coisa. 20 anos tem muita coisa aí. Tem ferramenta, tem processos. Então, quando eu digo que eu consegui tirar o médico da cadeira de médico para a mentalidade e comportamento de empresário, então qualquer empresário tem que ler esse livro. Porque assim, você transformar um médico em empresário é muito difícil. Então, se com as minhas ferramentas eu estou conseguindo, imagine o cara que já tem um dono de ser empresário. O que é que ele não vai aprender com esse livro? O que é que ele não vai ter de insights valiosos com esse livro? Então, qualquer pessoa que queira empreender, que queira melhorar a sua execução, porque quando eu falo aí de gestão para médico, ele serve para gestão para qualquer outro negócio também. Porque quando eu falo de cultura organizacional, quando eu falo de raio-x financeiro, quando eu falo de SWOT, quando eu falo de ferramentas importantes que o médico tem que ter na visão de médico e de empresário, com certeza esse livro aí vai ajudar muitos empresários também. Não, e a gente é impactado aqui só de abrir a contracapa. Quem entende de gestão não vende tempo, constrói valor. Eu já estou muito curioso, esse aqui eu vou devorar, eu já te falo logo no começo. Eu falo muito para o médico o seguinte, né? O médico hoje em dia, ele tem muita resistência à mudança, porque ele veio de uma classe, né, de uma classe social onde ele é tido, obviamente, como a profissão mais nobre e mais querida do Brasil, né? Ou talvez até do mundo. Todo mundo quer ser médico, ou quer ter um filho médico, né? Ou quer ter um filho médico. E essa quebra de paradigma, agora dele ser empresário, eu digo que é uma quebra de crença muito grande. E eu tenho certeza que esse livro ele vai ajudar muitas pessoas, muitos médicos, a entenderem como ele pode agora ter uma mentalidade de empresário. E uma das frases que está nesse livro, que eu acho super importante, é assim: o médico ele não precisa perder a vocação para aprender gestão. Maravilhoso. Aí eu boto vírgula, pelo contrário, ele tem que aprender gestão para blindar a vocação. Porque se ele não tem gestão, ele vai perder a vocação, porque ele acaba sendo um médico desvalorizado. Ele acaba sendo um médico que ele não consegue monetizar a hora dele trabalhado pelo tanto tempo que ele estudou. E ele começa a perder o brilho da medicina, ele começa a perder o brilho da carreira, ele começa a querer ir para outros mercados, ele quer sair da medicina, como eu vi agora recentemente um vídeo de uma moça jovem dizendo assim, olha, estou aqui no Havaí, tipo assim, limpando casas, varrendo, trabalhando em iFoods, mas por quê? Porque eu não aguentava mais entrar no hospital 7 horas da manhã e sair meia-noite. Você já perdeu o brilho de ser médica. Então passou talvez 10, 12 anos estudando para abandonar tudo e fazer serviços temporários no exterior. Porque o brilho dela de ser médica, gestão de carreira, que foi tudo que ela sempre sonhou, ela perdeu. Então, assim, se de repente ela tivesse tido acesso a esse livro, né? Que eu lancei ontem, inclusive. Fresquinho, hein? Fresquinho. Nem tá no mercado ontem, foi só uma pré-venda. Vai ser no mercado a partir do dia 10. Então, assim, ela poderia ter mudado a mentalidade dela. Porque ela estava numa ambiência difícil, né? Uma ambiência onde não era valorizada, onde ela tinha uma carga de trabalho enorme. E eu vi esse vídeo recentemente e isso aqui me impactou muito negativamente de você, às vezes, sabe, André, você perder aquilo que você gosta, aquilo que você sempre gostou de fazer, assim, justamente por a falta de um direcionamento, de como você poderia fazer melhor. Porque você mesmo, puxa, Rogério, se eu não tivesse um direcionamento, de repente, tudo isso que eu sei fazer, toda essa parte comercial, toda essa expertise em formar equipe de alta performance, eu poderia ter perdido ao longo do tempo, porque eu vi que não estava sendo bem remunerado, ou não estava fazendo com excelência, e nem tinha qual caminho eu ia seguir. Mas agora eu começo a ver que eu tenho um caminho, que eu tenho, né, os canais, que eu consigo montar um projeto diferenciado, que é esse projeto seu, que eu digo, falei desde o começo, que é um projeto com certeza que
Dose Exata é um dos projetos seus, né, que vai trazer esse pioneirismo e essa inovação no mercado, que aí te deu um gás, né? Parece, quando eu te vejo aqui, antes de começar, parece quando ele está começando hoje na indústria, sabe? Parece que ele acabou de ser aprovado. Verdade. Não, isso aqui né? é um entusiasmo total. Fizemos uma oração antes de começar, né? Estamos aqui com uma equipe maravilhosa gravando isso aqui, e eu tenho certeza que isso é só a ponta do iceberg de tudo que tu vai levar para o mercado. Tenho certeza disso. A ideia é que se transforme exatamente no ecossistema, Rogério. E a partir do Dose Exata, do podcast, e aí indo com palestras e mentorias e outras coisas que estão por vir. Perfeito. E aí, Rogério, tenho certeza que muito médico vai ouvir esse programa, vai se conectar, vai falar, poxa, eu me sinto meio perdido nesse lugar, eu quero seguir o Rogério, eu quero acompanhar mais. Como esse médico faz para te seguir? Qual que é o seu @ no Instagram, MedGest Club? Eu queria que vocês seguissem as minhas redes, porque assim, nós temos vários programas para médicos, desde a mentoria à consultoria, que são coisas diferentes. Depende muito do seu porte, da sua clínica, do porte do seu consultório. Mas, se você entrar no meu Instagram, que é Rogério Magalhães JR, tudo juntos, você vai começar a ver lá. Então, Rogério, eu posso aqui seguir o MedGest Pro, o MedGest Clube, a RMA Educação, que é um braço da gente também, o método GM, né, que é o Growth Médico, que é o braço da nossa consultoria. Então, entra no meu Instagram, Rogério Magalhães JR, que de lá você vai ver as ramificações dos serviços, das imersões que você vai ter para você que é médico, para você que quer realmente alavancar desde o seu consultório ali que está começando até a sua clínica que está alavancando, que está expandindo, não interessa o seu momento. Não interessa se você está se formando agora, não interessa se você já está no metade do caminho, ou se você já está ali e ia querer se aposentar, mas viu que tem uma baita oportunidade de você crescer e ser bem remunerado e passar a ter braços de educação, né, ter seu próprio negócio. Então me segue aí, Rogério Magalhães, JR, que você vai ter muito conteúdo, muitos insights, e eu vou poder falar com você. Me chama lá no inbox, Rogério, eu quero ter uma reunião contigo. Ele é ele mesmo que responde, viu? Isso eu mesmo respondo. Eu quero ter uma reunião contigo e eu vou te responder, eu vou realmente poder te ajudar, né? Eu venho aí há 20 anos ajudando médicos e empresários, vou poder também, com certeza, encurtar e te ajudar. Perfeito. Rogério, o tempo passa rápido. Passa rápido. A gente vai encerrar, mas antes eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui. É uma honra ter você aqui no episódio de estreia e eu queria te entregar essa placa em homenagem em nome do Dose Exata Podcast. Olha só, André, surpreendendo. Isso quer surpreender o cliente, viu? Isso é você encantar o cliente. Será que se você está encantando seu cliente assim? Vou abrir aqui em primeira mão. Olha que bacana. Se essa câmera pega aqui, acho que pega, né? Acho que a galera ali da mesa deve estar pegando. Deixa eu ler, ó. Rogério Magalhães. Todo grande projeto precisa de vozes que o impulsionem desde o início. É uma imensa honra tê-lo como nosso primeiro entrevistado. Obrigado pelo incentivo fundamental e por inaugurar a história do Dose Exata Podcast com tanta excelência. André Galvão. Que coisa linda. Parabéns, André. Eu vou contar só uma curiosidade aqui que nem combinei isso com o André. Galera, esse podcast já tinha sido gravado. É verdade. Eu e o André, nós gravamos esse podcast e Deus fez com que o podcast não fosse ao ar por problemas técnicos, né? Da gravação. E aí nós remarcamos para gravar novamente o programa. E com certeza esse programa ele está muito melhor do que o outro, porque a gente já. Eu disse, André, aquele foi só ensaio. Exatamente. Então aquele foi só ensaio. Então eu tenho certeza que nada é por acaso, né? A gente está aqui novamente e gravando esse primeiro programa. Eu vou guardar essa placa aqui com muito carinho. Eu tenho certeza que isso aqui eu vou ter muito orgulho de mostrar. Olha, eu fui para o primeiro Dose Exata Podcast, que hoje está invadindo o Brasil, que hoje vai estar aí com vários executivos, vários gestores, vários donos de varejos, vários médicos também, empresários, que essa Dose Exata ela entra aí na sua casa, trazendo muitas informações. E André, parabéns pela sua mentalidade, parabéns por você já estar pensando em ecossistema, né? Já entendeu né, o que é o game. E você tem a visão, cara, você tem a visão, sabe? Você tem o know-how. Você é um cara que a gente trabalhou junto vários anos aí, quase 10 anos ou 11 anos aí na mesma empresa, e você está só iniciando, né? Você passa a ser, tipo assim, Rogério, é o meu bebê, né? É como o meu livro, né? Que nasceu ontem. Então, Dose Exata está nascendo hoje e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, né? Abençoar você, sua família, sua filha que está ali, né? Aqui na gestão também, sua esposa, e isso vai invadir o Brasil. Então, muito obrigado, Rogério, por ter vindo aqui no primeiro episódio do Dose Exata Podcast e muito obrigado a todos vocês que estão em casa e nos prestigiaram e até a próxima.